Olá! Você já deve saber que as pensões por morte no Brasil mudaram após a reforma da Previdência, agora em novembro de 2019. Pois é, mas o que exatamente mudou? Bem, já postamos aqui em nosso canal alguns vídeos explicando sobre pensão por morte antes e depois da reforma da Previdência. Mas percebemos que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito desse assunto. E é por isso que hoje vamos fazer um vídeo na forma de perguntas e respostas, procurando tirar as principais dúvidas a respeito desse tema. Vamos lá! Primeira pergunta: o que é exatamente a pensão por morte? Bem, a pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do segurado que vier a falecer, estando ou não aposentado. Ok? Segunda pergunta: a pensão por morte mudou com a reforma da Previdência? Positivo, sim. Com a emenda 103 de 2019, da reforma da Previdência, novas regras foram estabelecidas em relação aos dependentes do falecido e também em relação ao valor a ser pago para os beneficiários. Próxima pergunta. Terceira pergunta: quem tem direito à pensão por morte? Bem, os beneficiários do INSS, na condição de segurado, são os familiares de acordo com essa ordem de prioridade que eu vou falar agora. Primeira classe, os preferenciais, o cônjuge, a companheira ou companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, o filho inválido ou que tenha uma deficiência intelectual ou mental ou qualquer deficiência grave, de qualquer idade. Ainda, o menor sob guarda, enteado e o menor tutelado, que se equiparam a filho, mediante declaração. Segunda classe. Isso não tem a ver nada com o que eu citei anteriormente, tá? É só uma ordem de preferência. Os pais, mediante provas de dependência econômica do falecido. E a terceira classe, o irmão não emancipado de qualquer condição, sendo menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Ok? Quarta pergunta: doutor, o que é mesmo essa divisão por classes? Melhor dizendo, um é melhor que o outro? Não exatamente. A diferenciação entre as classes é que, caso o segurado não tenha cônjuge ou filho, os pais poderão pleitear o benefício caso seja comprovada a dependência econômica. Ou seja, uma classe sucede à outra. Não havendo uma, prevalece a outra. Quinta pergunta: como comprovar essa dependência econômica? Bem, a redação do parágrafo 5º do artigo 16 da Lei 13.846 dispõe que as provas de união estável de dependência econômica devem observar alguns requisitos: início de prova material, contemporânea aos fatos, para provar um período de 24 meses anteriores ao falecimento, disposições testamentárias, declaração feita em tabelião, prova de mesmo domicílio, prova de encargos domésticos, e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil, ou seja, provas de convivência. Para o INSS ou SPPrev, deve ser apresentado 3 documentos comprobatórios. Já na Justiça, essa questão ela pode ser flexibilizada e pode ser apresentado apenas uma, complementado obviamente com testemunhas. Caso o dependente for o pai ou irmão, deve comprovar que dependia financeiramente do falecido por meio de início de prova material, são documentos, e por testemunhas se necessário. Ok? Sexta pergunta: como fica o valor da pensão por morte? Bem, a reforma da Previdência alterou a questão das cotas do benefício e com isso o valor final será muito inferior caso o óbito ocorreu depois da reforma, em 13 de novembro de 2019.
Agora o valor é de 50% mais 10% por dependente. Uma viúva receberia 60%. Sétima pergunta, e para quem faleceu antes da reforma, como fica? Bem, aqui temos a forma de cálculo mais benéfica para os pensionistas. O valor para quem faleceu antes da reforma, os dependentes vão receber 100% do valor que o finado recebia de aposentadoria ou 100% do valor que ele teria direito de receber caso estivesse aposentado por invalidez na data do óbito. Os dependentes vão receber o valor integral do benefício e a cota extinta do filho que completa 21 anos, ela é revertida para os outros dependentes. Isso tudo na regra velha, ok? Oitava pergunta, e para quem faleceu a partir de 13 de novembro de 2019? Bem, já falamos aqui, não custa lembrar, nesse caso, tanto no INSS quanto no âmbito federal, a cota familiar será de 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou que teria direito se tivesse aposentado por incapacidade permanente, que é a invalidez. A partir desse valor é acrescida uma cota de 10% por dependente até o máximo de 100% da média do benefício de aposentadoria. Ok? Nona pergunta, e como fica para os inválidos? Bem, para os inválidos é a exceção à regra. A pensão por morte por dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental, nesse caso o valor prevalece o valor de 100%. Ou seja, o valor de 100% do benefício ou da aposentadoria que ele viesse a ter, aposentadoria por incapacidade permanente. O valor é integral. Décima pergunta. E quando o meu filho completar 21 anos, doutor? Bem, agora com as novas regras, em 2020 a reversão da cota será cessada. Ela não será mais revertida para os demais dependentes. Agora, se essa cota for de um dependente inválido ou com deficiência intelectual ou mental, o valor do benefício será recalculado, ou seja, 50% mais 10% para cada dependente. Próxima pergunta. Pergunta 11. Doutor, posso acumular a pensão com outras pensões? Sim, é permitida a acumulação de pensão por morte de regimes distintos, ou seja, INSS, e estadual ou militar, enfim, e de pensão por morte com aposentadoria no regime geral do INSS. Próxima pergunta. E nesse caso de acumulação, o valor da pensão por morte, doutor, como fica? Bom, o valor do benefício nesse caso será assegurado a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos benefícios conforme a previsão. E aqui tem uma tabela, né, que é de 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, isso para o benefício mais baixo. 2. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3. 3. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários. E 10% do valor do benefício que exceder 4 salários mínimos. Portanto, quanto mais você recebe, somando os dois valores, menor será o valor final e o valor real que será pago pelo INSS ou pelo regime próprio de previdência. Tá ok? É um pouquinho complexo, mas aos poucos a gente vai entendendo. Próxima pergunta, pergunta 13. Doutor, e eu que já recebo a pensão por morte, corro o risco de perder a pensão com a reforma da Previdência? Bom, aqui vale dizer que quem já recebia a pensão por morte antes da reforma não vai ter o valor do seu benefício alterado. É o direito adquirido. Não muda nada. Essa pessoa pode perder o benefício num pente fino. Obviamente, se houver uma irregularidade grave. Os documentos falsos, por exemplo. Próxima pergunta. Doutor, posso casar ou perco a pensão por morte? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui. Pode casar tranquilamente, porque não deixa de receber o benefício. Aliás, se o segundo marido falecer,
a viúva poderá optar a passar a receber o benefício melhor, a pensão mais benéfica. Só não pode acumular duas pensões por morte. Próxima pergunta. Doutor, meu marido faleceu e eu estava separada dele há 5 anos. Tenho direito à pensão por morte? Olha só. Sim. Ex-mulher tem direito de receber a pensão por morte, desde que comprove a dependência econômica após a separação, mesmo que não tenha pedido a pensão alimentícia quando separou. Tá certo? Pode ser até uma necessidade superveniente, uma necessidade que surgiu depois, exemplo, desemprego, doença, tá ok? Mas tem que provar essa dependência econômica. Pergunta 16. Doutor, meu esposo recebe o BPC Loas. Quando ele vier a falecer, os herdeiros terão direito a alguma coisa? Bem, vamos entender. O BPC Loas é um benefício assistencial que paga um salário mínimo a pessoas muito pobres. E para ter direito a esse benefício, não é necessário ter contribuído para o INSS. No entanto, esse benefício não paga 13º e não gera direito à pensão por morte. É considerado um benefício personalíssimo. É restrito à pessoa em estado de necessidade. Próxima pergunta. Pergunta 17. Cuido do meu marido que está internado há muitos anos, mas ele não paga INSS. Se ele vier a falecer, teria algum direito? Bem, vamos entender. Para a percepção do benefício de pensão por morte, a legislação prevê o cumprimento de 3 requisitos: morte do segurado, manutenção da qualidade de segurado quando faleceu e a qualidade do dependente. Caso seja provado que o falecido tinha o direito de receber um benefício por incapacidade em vida, quando ainda ele detinha a qualidade de segurado, o dependente pode pedir a pensão por morte. É aquela pessoa que ficou internada há muitos anos, mas trabalhava anteriormente. Tá ok? Podia pedir um benefício, mas não pediu. Então, é possível pedir pós-morte. Pergunta 18. Doutor, recebo a pensão por morte há 8 anos. Posso me aposentar? Sim, pode. Não se pode receber mais de uma aposentadoria do INSS ou mais de uma pensão por morte, salvo direito adquirido. Entendo que a pensão por morte, por ser um benefício do dependente, ela pode ser acumulada com a aposentadoria, que é um benefício do segurado. Isso porque os dois benefícios têm fontes de custeio diferentes. Positivo, pode então receber os dois. Penúltima pergunta, pergunta 19. Doutor, as pensões por morte passarão pelo pente fino do INSS? Corro o risco de perder o benefício? Eu já falei anteriormente aqui. Sim, pensão por morte, auxílio reclusão, aposentadoria rural, enfim, todos estão na mira do pente fino. O governo quer rever as regras previdenciárias e permitir a análise de todos os benefícios concedidos, principalmente em busca de fraudes. Ok? Última pergunta, pergunta 20. Doutor, meu marido ou minha esposa, se for homem, faleceu há alguns meses. Nós éramos casados oficialmente há apenas 1 ano, mas já convivíamos há uns 5 anos juntos. Fiquei sabendo que o INSS só vai pagar 4 meses de benefício, é isso mesmo? E agora? Bem, nesse caso, você deverá provar a união estável dos anos anteriores ao casamento oficial. Ok? O INSS costuma travar a pensão por morte de quem é casado há menos de 2 anos. O benefício passou a ter requisitos mais rígidos, né? A exemplo de um casamento, uma união estável. Então, nesse caso, o INSS exige que tenha contribuição de 18 meses e 2 anos de união. Tá bom? Ok? Bom, eu sei que ainda restam muitas dúvidas. Se você ficou com dúvidas, procure o seu advogado, um advogado de confiança, especialista em previdência. Ele te dará o suporte para entrar com todos os pedidos que forem necessários que você tiver direito. Tá bom?
Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilhe o conteúdo com seus amigos e nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal, clica no sininho aqui embaixo para receber novos vídeos em primeira mão. Se tiver comentários dos vídeos, pode enviar pelo canal. Agora, se você tiver dúvidas específicas, quiser um contato mais próximo, pode nos consultar por WhatsApp, por e-mail e pela nossa página na internet, que é a www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.